Oi, pessoal, já de volta. Cartão do bem todo mundo tem, quem não tem deveria ter. Tenha você também o seu cartão do bem, ao seu alcance, na Galeria Europa. Olha só, o Paulo Lima, eu tive com o Paulo Lima aí das escolas de samba, né? Eu tive com o Paulo e falei com ele que eu precisava falar sobre carnaval com ele, mas aí, Paulo, teve uma mudança aqui na TV na semana de carnaval, ou seja, isso na semana passada, e aí a gente vai voltar a esse assunto depois. André Silveira botou aqui para mim, bom dia para todos. Nossos professores do município, aposentados e na ativa, não receberam os salários do mês. Nos ajude. O pessoal está aí, está atrasado então, porque hoje é dia 4, né? Então, se não receberam, deve ser do mês passado, que o salário ainda não saiu. Mas não sei, não estou sabendo de nada, não. A gente está com uma programação aí para esse mês inteiro, aí, conversando com mulheres. Daqui a pouco, a doutora Maristela batendo aquele papo, que já dispensa a apresentação, que já é dona da casa. Então, daqui a pouquinho, tá, ela vem. Só que está muito calor, né? Para a gente tomar o cappuccino da Mari, né? Mas daqui a pouco a Mari vai estar aqui com a gente batendo papo sobre o Dia Internacional da Mulher. E como eu falei com vocês antes, né? Doutora Alexandre, a gente tem um papo muito legal, também já dispensa a apresentação. Alexandre volta a Teresópolis e a gente conversa com ele sobre vários assuntos. Bom dia, Alexandre, muito obrigado. Bom dia, Hélio. É um prazer estar aqui com vocês. Tá legal. Tá legal? Prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos os telespectadores aqui de Teresópolis, da região serrana. É um prazer estar aqui nessa cidade tão abençoada. Esse momento que a gente está vivendo, né, não só no Brasil, mas porque agora começou a atingir o Brasil. Hoje, por exemplo, já se começa a falar da falta de farinha. Estou falando da guerra da Rússia contra o ataque covarde da Rússia contra a Ucrânia. A gente está vivendo isso e já começa a atingir o Brasil, que já vai faltar farinha de trigo. Que tanto a Ucrânia quanto a Rússia são fornecedores de farinha de trigo para o Brasil. Embora a Argentina também seja, mas a grande parte vem de lá. Isso aí já começa a preocupar. Uma guerra, ela afeta a economia mundial hoje em dia. A gente tem uma economia globalizada, sobretudo na questão dos commodities, né? O preço do petróleo, aumento do preço do petróleo, esses commodities, farinha, tem a questão dos fertilizantes também, que é importante para o Brasil, porque nós temos a economia muito vinculada ao agronegócio, né? Inclusive aqui na região serrana, e sem os defensivos agrícolas, né? A gente precisa comprar o potássio da Rússia. Então, o Brasil hoje fica numa situação delicada, né? Quando a gente vê o posicionamento do nosso presidente, a gente fica numa situação delicada, embora a Rússia está fazendo realmente um ataque desumano, né, o que está sendo feito, mas, ao mesmo tempo, a economia do Brasil depende muito da questão do potássio que vem para fazer os defensivos agrícolas. Então, o Brasil ele pode ser afetado, né? Uma guerra é sempre ruim, tá? Sempre ruim, tanto para a parte econômica e, pior ainda, para a parte humanitária, né? Sim, a gente tem potássio aqui no Brasil, numa quantidade menor, mas fica mais nas terras indígenas, né? Sim, o Brasil tem hoje 13% do nosso território, o que corresponde aproximadamente aqui à região sudeste do Brasil, que ele é protegido como reserva ambiental, e nós temos essa trava, né, de não poder explorar isso. A gente tem essa região que é tida como região indígena. Inclusive, se os índios liberassem em visitas, né, muitos repórteres vão visitar os índios e perguntam aos índios, falam, vocês são a favor dessa exploração e que vocês iriam receber royalties dessa exploração? Os índios são a favor. Sim, porque é dinheiro que entra. É dinheiro, eles iriam viver dos royalties. Assim como a gente tem nos Estados Unidos, índios em Las Vegas, que os cassinos ocuparam terras deles e eles ficaram milionários e vivem super bem. Então, aqui no Brasil, a gente tem uma trava, tem os burocratas que não permitem que a gente faça essa exploração, que poderia melhorar a vida até dos índios também. A gente não tem uma falsa proteção a índio, não? Tem uma falsa proteção a índio. O índio ele é utilizado como pauta política. Assim como muitas vezes o negro, o homossexual, eles são conhecidos como os coletivos, né? Eles juntam aquilo, cooptam alguns, compram alguns. Você tem lá 1 milhão de índios, eles pegam 20 índios, fazem uma manifestação, compram aquelas pessoas, quando a maioria, se você for perguntar para o índio, ele não está preocupado. Como muitas vezes, se você for perguntar para o homossexual, ele não está preocupado com movimento LGBT, que diz respeito
que pegam um crucifixo de respeito à religião católica, à religião cristã. Ele não está preocupado, ele quer trabalhar, quer levar a vida dele, às vezes é um homem com homem, outra vez é uma mulher com mulher, e ninguém desrespeita ele. Então, são utilizados como pautas. Então, isso aí é complicado, essa questão, e atrapalha o Brasil. O Brasil, se a gente pudesse estar explorando isso, de repente o Brasil poderia estar tendo um outro comportamento em relação à Rússia, e hoje não pode. Agora, citou em relação à Rússia, o posicionamento do Bolsonaro. Você diria que o Bolsonaro está em cima do muro por alguma razão? Você não vê o Bolsonaro chegar e fazer como que outros governantes já fizeram. Até o momento ele não fez. Ele não tomou um partido e foi na Rússia poucos dias antes da invasão. A gente tem que entender um pouco a história, como é que se começou isso. Primeiramente, eu acho que não tem santo ali, né? Você não tem santo. As vítimas ali são os civis que estão no meio. A história da humanidade, ela tem a guerra como algo comum, né? Se você for ler a Bíblia, tem muitas guerras ali. A guerra é uma coisa comum na nossa história. Quando a humanidade vai se desenvolvendo e você acaba tendo um país com uma potência bélica muito superior a todos os outros, que era o caso dos Estados Unidos, e um país que tem uma moral, né? Os Estados Unidos ele foi formado baseado na moral judaico-cristã, que é uma moral que tem como base o amor ao próximo. Então, era um povo que não queria prejudicar o próximo. Claro, no capitalismo eles tinham superioridade, isso aí sem dúvida nenhuma, mas não era um povo que queria se apropriar de outras terras. E a minha visão que eu tenho é que o mundo respeitava, porque os Estados Unidos era aquele que tinha o maior porrete, então ninguém queria brigar com ele. O mundo respeitava isso. Então, logo você tem a eleição do Joe Biden, né, do democrata, que mostra uma fragilidade muito grande, a tirania, ela se desperta. O Putin, ele é um tirano. Ele já deu declarações de que, por ele, a União Soviética nunca tinha acabado. Então, na mentalidade do Putin, que inclusive ele tem um filósofo, que é o Alexander Dugin, que é o que faz toda a base dele, são pessoas que, sem dúvida nenhuma, eles querem recuperar o território perdido da União Soviética. A Rússia é hoje o maior país do mundo, mas o território da Ucrânia ele era da União Soviética. Na mentalidade deles, eles acham que aquelas terras são deles e fazem aquela invasão fundamentalista horrível. O povo ucraniano e grande parte da população da Rússia também não concorda com a guerra, não. Mas não tem santo naquele lado ali, não. No lado da Ucrânia, o presidente da Ucrânia também é um presidente ligado, também quer se anexar à União Europeia, que também traz pautas complicadas. Se nós tivéssemos hoje um Ronald Reagan, um Kennedy, na Inglaterra, uma Margaret Thatcher, a coisa não seria um pouco diferente? Estou fazendo, porque você falou do Biden, estou fazendo uma comparação com ele. Sim, sem dúvida nenhuma. Bom, a gente volta há pouco tempo, a gente volta ao presidente americano, o Donald Trump. Sim, o Trump. O Trump, quando ele ganhou a eleição nos Estados Unidos, falava que o mundo ia entrar em guerra e ele teve na Coreia, não teve guerra, conseguiu ter acordo. A Rússia não invadiu ninguém. O Afeganistão, ele manteve a situação que já tinha. O Biden teve aquela retirada das tropas desastrosas, abandonou cidadãos americanos dentro do Afeganistão, morreu. O povo do Afeganistão foram mortos, deixou muitas armas com um grupo terrorista no Afeganistão. Então, assim, a fraqueza, ela desperta a violência, né? Então, muitas vezes, assim, às vezes a gente quer que a pessoa tenha uma figura dócil, mas um líder, às vezes, ele tendo uma figura um pouco mais dura, um pouco mais bronca, como é o caso do presidente Bolsonaro, às vezes muita gente não se agrada pelo comportamento da pessoa, mas é alguém que faz com que os outros respeitem. Então, o Trump, com toda a forma que ele tinha de falar, que muita gente não concorda, mas o mundo teve tempos de paz com o Donald Trump. Ele se fazia respeitar. Se fazia respeitar. E com o Biden, a gente está vendo que ele quer trazer aquele discurso bonito. Ele quis fazer um discurso, foi ontem, horrível discurso, confundiu o ucraniano com o uraniano, com os uranianos, ucranianos, né? E aí ele falou assim, não, a Rússia, o Putin pode invadir a Rússia da forma que ele quiser, mas ele nunca vai conquistar os corações e almas. Isso é um discurso. O povo que está lá, que está tomando bomba na cabeça, ele não quer esse discurso, eles querem que alguém os proteja, alguém os salve, alguém dê um basta na Rússia. E a Rússia, não, o Putin, que é um tirano, ele não vai fazer as tropas dele recuarem por causa de um discurso desse de Joe Biden, de jeito nenhum. Mas eu te perguntei sobre o Bolsonaro, a posição dele, e não ficou bem claro para mim. Qual é a posição do Bolsonaro hoje? Então, o Bolsonaro, o que ele disse na live da semana passada,
que ele iria primeiro conversar com o ministro da Defesa, o ministro das Relações Exteriores, e ele, por enquanto, ele estava numa posição de neutralidade. No Conselho da ONU, ele votou contra, ele votou pela paz. Então, Perfeito. ele é a favor da paz, ele não é a favor da guerra. Agora, também não tem como o Brasil entrar numa guerra, porque a gente tem que viver de acordo com a realidade, né? O Brasil não tem armas para enfrentar a Rússia. Então, a gente também não tem que ficar cutucando, é uma briga deles. Então, a nível de nação, como presidente, ele tem a responsabilidade de proteger o Brasil. A gente sabe que nós temos como nossos vizinhos aqui a Venezuela, que é um país que vive uma ditadura. Eu ia te perguntar isso. Tem uma relação muito forte com a Rússia e a Venezuela, embora tenha uma pobreza muito grande, eles têm forças armadas mais fortes do que as nossas. E eles são nossos vizinhos. Então, a gente não pode ter problema. De uma certa maneira, o Bolsonaro está sendo responsável, está sendo cauteloso. Claro, quando você é um cidadão comum, você dá a sua opinião, você fala que o Putin está totalmente... Ninguém gosta daquele bombardeio, é horrível. Então, a gente se coloca contra o bombardeio. Agora, como presidente, a posição dele de falar, o Brasil está fora dessa... Nós somos a favor da paz. Eu acho que a posição dele é a posição perfeita, é a posição que, como líder, ele está defendendo o Brasil. Até porque ele tem interesses comerciais e nos próximos meses a gente tinha uma compra muito grande, temos uma compra muito grande, temos o Brasil, né? Muito grande da Rússia, assim como também muita coisa que o Brasil vende para a Rússia. Ele não estaria se precavendo com referência a isso? Sem dúvida nenhuma. Foi aquilo que a gente estava falando. Foi. O agronegócio é a locomotiva do Brasil hoje, né? É a locomotiva do Brasil. Então, e a gente sem os defensivos agrícolas, a gente não tem como produzir alimentos. O Brasil tem hoje 210 milhões de habitantes. A gente produz alimentos para mais de 1 bilhão de habitantes. Ou seja, o Brasil produz alimento, vende para o mundo, o dinheiro entra no Brasil, esse dinheiro paga os impostos, vai para a nossa saúde pública, vai para a nossa educação, ajuda a nossa nação inteira. O Brasil não pode perder o agronegócio. Então, a gente precisa dos defensivos. Então, por isso que ele tem que ter... Ele teve lá, conversou com o Putin antes da guerra, aquilo ali não influenciou a guerra nem para mais nem para menos, porque essa posição do Putin, todo mundo sabe que nos últimos 10 anos, o Putin ele vem declarando, ele afirma que a União Soviética não deveria ter acabado. Então, ele estava esperando um momento de fraqueza dos Estados Unidos. Assim que ele sentiu que os Estados Unidos estava fraco e não iria reagi-lo de forma bélica, ele foi para cima. E aí ele está fazendo realmente uma guerra horrível. A China, ao lado dele, ele não tem problemas com a China não vai defender a Ucrânia, pelo contrário, a China defende mais a Rússia do que a Ucrânia. Então ele fica nessa situação. E aí quem vai defender hoje a Ucrânia? Boris Johnson, aquele cara que trancou todo mundo em casa, o Justin Trudeau do Canadá, que os caminhoneiros foram manifestar, ele bloqueou as contas dos caminhoneiros. Grande parte do mundo ocidental que tem esse verniz dessa democracia linda e maravilhosa, os ambientalistas defendem os índios, os negros, toda essa ladainha que não é real, é uma coisa política, tudo isso que é feito, esse pessoal perdeu a moral. Então ele perdeu a moral. Então eles não têm nem mais como se posicionar. De um lado você tem ali a OTAN, né? Qual era o problema ali do Putin? A maior fronteira com a Rússia é a Iugoslávia. Você tem uma fronteira grande também da Ucrânia com a Rússia. A OTAN, ela instala bases militares e aponta mísseis. A Iugoslávia não quer ser da OTAN. Outros países menores ali já são da OTAN. O Putin, ele cutucou a Rússia. Por quê? Ele sugeriu que a Ucrânia entrasse na OTAN. E o Putin já queria invadir a Ucrânia. O cara fala que vai botar mísseis, e existem mísseis ali nas bases que já existem, que em 15 minutos eles chegam em Moscou, capital da Rússia. Então, o Putin já não é uma pessoa boa, já não é flor que se cheire. Você foi cutucar a onça com a vara curta, foi falar, vou botar mísseis para apontar para você, aconteceu o que aconteceu. E uma outra lição, Hélio, que a gente tira disso, como é que o desarmamento não funcionou para resolver a violência. A Ucrânia tinha 1.600 ogivas nucleares, era uma das maiores potências do mundo nuclear. Eu acho muito difícil que a Rússia tivesse invadido a Ucrânia se ela hoje tivesse armas nucleares. Ninguém é a favor de soltar bomba em ninguém, mas quem tem bomba é mais respeitado. Então, a Rússia sabe que entrando ali ela vai fazer aquela guerra dela. Se por acaso a guerra não avançar e realmente está existindo uma resistência heróica do povo ucraniano, ontem a Rússia reconheceu que 400 soldados foram mortos pelos civis, né? Então, é uma resistência heróica dos civis ucranianos que já vêm se defendendo de outras tiranias.
a Rússia pode lançar uma bomba atômica contra eles e eles não têm uma bomba atômica para lançar contra. Então, é uma coisa para a gente refletir, que nós fomos educados assim, desarme-se, não vamos fazer. O professor Enéas antes chamava ele de maluco. O Brasil tem que ter uma bomba atômica para ser respeitado. Todo mundo falava que ele era louco. Hoje em dia a gente está vendo um país sendo invadido porque tinha bomba atômica e entregou de mão beijada a bomba atômica. Está aí sendo invadido e não tem como se defender. Essa situação agora na Rússia, a Rússia está sofrendo sanções econômicas. Por exemplo, os arquibilionários da Rússia, que são alguns, que um deles é o dono do Chelsea, eles já estão com tudo bloqueado, já não pode mais nem sair, nem viajar. Os aviões da Rússia não podem sair, os navios não podem sair. Tudo isso que está acontecendo, isso não vai fazer a Rússia recuar? O povo russo não pode se voltar contra o Putin? Os bilionários, né, você vê, em torno de 10% dos grandes iates do mundo são desses oligarcas russos. Né? Aliás, como é que esses caras ficaram bilionários, hein? Bilionários. Na União Soviética, Na União Soviética, algumas famílias eram associadas ao Estado, que controlava tudo. Né? O socialismo, ele fala, vamos estatizar os meios de produção, mas eles sabem que isso não deu certo em lugar nenhum. Então, eles vão se associar aos grandes grupos. Foi a mesma coisa que o PT fez fez no Brasil. Né? Através do BNDES, eles se associavam aos grandes empresários. Ele prejudica o pequeno e médio, agora o grande ele se associa. Então lá na Rússia tem muitos bilionários. E nos Estados Unidos, por exemplo, já bloquearam as residências, os IAs, eles não podem nem mais vender, né? Esses bens, está tudo bloqueado. Tem uma outra sanção que vai prejudicar a Rússia, que existe um sistema de transferência internacional que se chama o SWIFT Code, o código SWIFT. Quando você tem que receber um dinheiro de fora, você precisa no teu banco pegar aquele númerozinho e mandar esse númerozinho para quem vai fazer o pagamento. É como se fosse o teu númerozinho de conta corrente. E aí você manda esse número para lá. A Rússia, ela foi retirada do SWIFT Code. Então, dentro da Rússia hoje, já não consegue entrar dinheiro de operações internacionais. Aí a Rússia está se associando à China, porque a China já tem um sistema próprio de transferência internacional. A gente vê uma divisão do mundo aí, de um lado, no Ocidente, o pessoal que está ligado à ONU, né, que são também, também uma tentativa de você... A ONU ela trabalha sobre as soberanias, não é bom para uma soberania, o trabalho que a ONU faz hoje em dia não é bom. E do outro lado, você vê o bloco socialista, o esquema russo-chinês. Né? São como se fossem os antigos impérios, né? Exploram o povo, exploram as grandes nações, e o povo é sempre vítima disso em qualquer país que ele esteja. Eu costumo dizer aqui, às vezes, quando eu brinco, que a China é o maior comunismo capitalista do mundo. O que os caras são é um tremendo dos capitalistas, que eles sabem fazer dinheiro, né? O chinês. Sem dúvida. É um capitalismo que ele está a serviço, né, da tirania. Da tirania. Vamos dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo, falar o nome de uma empresa aqui, ela não é patrocinadora do programa aqui não, mas vou dar um exemplo. O Rio de Janeiro, no primeiro lockdown, tudo foi fechado, Hélio. Tudo foi fechado. Sim. Shopping, todo mundo fechado. O cara que é dono de uma padaria, o cara que é dono da farmácia, da floricultura, todo mundo se prejudicou. O centro da cidade do Rio de Janeiro está falido. Está falido, acabado. Então, todas as lojas fechadas. Agora, uma empresa de um homem tinha uma liminar para operar. Você chegava no Barra Shopping, que é o maior shopping que tem no nosso estado, todo mundo deve conhecer, já deve ter ido lá uma vez, tinha o shopping fechado, uma loja aberta. É a Lojas Americanas. Quem é o dono da Lojas Americanas? É um senhor que se chama Jorge Paulo Lema, o homem mais rico do Brasil. O brasileiro com maior influência na ONU hoje. Esse é o capitalismo, aquele capitalismo que todos se prejudicam, o pequeno e o médio se prejudicam, mas os grandes, eles prosperam. O próprio lockdown, a gente viu concentração de renda. Os mais ricos ficaram mais ricos ainda. Agora, classe média se prejudicou muito e o pobre, então, mais humilde, esse aí, passou necessidade. No Brasil, foi salvo pelo auxílio emergencial do governo federal. Aqui também a Loja Americana ficou aberta. Eu vou para o comercial e na volta eu venho falando sobre as máscaras, o uso de máscaras e também sobre o lockdown, né? Até onde isso pode ter prejudicado o Brasil. Que eu acho que o lockdown prejudicou bastante o Brasil. Não tenho dados sobre isso, mas acho que prejudicou muito. Mas a gente volta a isso depois do comercial. E agora eu quero falar da cerveja do Chopp Viva la Vida, exclusividade do restaurante e pizzaria Mandacaru. Mandacaru lá no alto, próximo à feirinha.
Restaurante e Pizzaria Mandacaru com chopp Viva la Vida, chopp e cerveja. Viva la Vida. Exclusividade deles, hein? A gente volta já.